Aqui no estúdio, a gente vai continuar falando de orgânicos. Você sabe a diferença deles para os outros alimentos e por que são mais nutritivos? Eu vou conversar agora com a agrônoma Marina Galian, que vai falar dessa diferença, de como é o cultivo desses alimentos e também os benefícios da uva orgânica. Boa tarde, Marina. Tudo bem? Manja. Tudo bem. O principal esclarecimento para começar para o pessoal de casa é a diferença do alimento orgânico para um não orgânico. Sim. O alimento orgânico, então, ele não tem nenhum tipo de agrotóxico, né? E nenhum tipo de fertilizante químico. Então, se cuida do solo, que é a base da agricultura orgânica, porque é a partir daí que a planta vai se nutrir. Então, a gente não coloca nenhum fertilizante químico, a gente usa sementes que são adubações verdes, compostos orgânicos, né? E não, como o ambiente vai entrando em equilíbrio, você não usa inseticidas, porque quando você usa, você mata inimigos naturais, né? Então, na verdade, você vai criando um equilíbrio e vai usando de alguns elementos para você ter uma planta saudável, né? Mas a base é sempre o solo. Tem alguma dica que você acha interessante dar para na hora que a gente vai escolher a fruta, a verdura na feira, identificar o que é orgânico, o que não é orgânico? Tem feira que às vezes, né, a gente já teve casos aí complicados aqui na capital, né, que vendia como se fosse orgânico e não era. Então, só para a gente entender como diferenciar um do outro, assim, a olho nu dá? Tem uma coisa que é muito importante, que é a coisa da fruta da época, o legume da época, que às vezes a gente, com essa coisa do mundo moderno, a gente perdeu um pouco isso, né? Então aí tudo tem o ano inteiro, né? Por exemplo, melancia em julho, mas não é época de melancia agora. Então, primeiro de tudo é você entender que época que você está do ano e quais são os legumes e as frutas da época, que é o caso aqui, por exemplo, a gente trouxe as laranjas, né? As mexericas, para dar um exemplo do que tem hoje em dia, né? Então, se você vai no mercado, então procura os citros, procura o morango, né? Então, é isso, o primeiro ponto é esse. O segundo é que todo alimento orgânico, ele tem que ter um selo, o principal que chama Orgânico Brasil. Ah, mas de repente eu estou na feira e está a granel, mas aí você pode pedir para o proprietário da feira ou aquele administrador, olha, eu queria ver o certificado de orgânico, e aí tem que ter lá um selo identificando que aquele produtor ele é realmente orgânico, né? Interessante. O que você trouxe aqui pra gente? Você trouxe, a gente tem laranja. Laranja de umbigo, tem laranja lima, tem a mexerica ou a bergamota. A uva. Quais os benefícios da uva? A uva não está na época agora, né? Você trouxe outra uva. Mas quais os benefícios da uva orgânica para a saúde? Isso. A uva, ela, como todas as frutas vermelhas, ela tem um antioxidante, né? E a uva ela ainda tem o resveratrol, que ele é importante para o não envelhecimento do organismo, né? E a uva orgânica, esses antioxidantes, o que eles são? Eles são elementos que são de defesa da planta. Então, quando ela está em situação de estresse, ela libera o antioxidante para se proteger. No cultivo orgânico, esses estresses, que não são prejudiciais, né, são naturais, favorecem com que tenha a produção de mais antioxidante. Então, por isso que a uva orgânica e o suco de uva orgânico, ele tem mais antioxidante do que a uva convencional, que não sofre tanto estresse, né, porque está o tempo todo ou dando alimento, né, tipo dando um alimento na boca da planta assim, ou protegendo ela, entre aspas, né, com inseticidas e fungicidas. Então, a uva orgânica ela possui mais benefícios nesse sentido, né? E aí, por exemplo, que é um copinho de suco de uva orgânica por dia seria o ideal? Isso, por exemplo? Tem um estudo, né, que é até doutorado e tudo, então são estudos que a gente pode confiar, né, que falam que se você toma um copo de, acho que se não me engano, 300 ml de suco de uva integral orgânico, né, já te favorece a questão de coração, né, o não envelhecimento do organismo. Lógico que a gente tem que fazer exercícios físicos também, né, não é achar que a uva vai salvar a vida da pessoa. Mas ela realmente é uma fruta mágica, assim, porque ela tem muito, o antioxidante é muito importante pra gente, né. E aí, o que seria um cachinho desse, por exemplo, por dia? Pessoa? Eu não sei quanto pesa, Marge, mas mais ou menos isso, né? Mais importante que é a gente perceber que tem a diferença do orgânico e do convencional, né? Então, e estar atento às frutas da época. Da época, isso.
Porque aí a fruta que não é da época, então, pode passar por outros processos e tudo mais. Ela pode, porque o orgânico, o que acontece? Quando você produz uma planta fora de época, ou ela não vai dar, basicamente assim, ou então ela vai ficar muito pequenininha. No caso de um brócolis, por exemplo, se você cultivar ele numa época que não é dele, ou ele vai estar minúsculo, ou ele vai dar flor. Então, é isso, né? A natureza, ela tem os seus estágios, né? Marina, obrigada pelas dicas, por trazer essas frutas maravilhosas aqui, tudo muito cheiroso aqui para o estúdio. E vamos então tomar mais suco de uva orgânica, com certeza.